Olá, preparado para voar? Não? Pois então a gente te ajuda, porque começa agora mais um plano de voo sobre tomada de decisão com o professor José Mauro Nunes. Bom, então para começar, eu queria saber o que é e como funciona a metodologia PROACT. A metodologia PROACT é uma ferramenta muito interessante, muito utilizada como uma forma de estruturar o processo decisório. É uma maneira que os executivos têm de, por exemplo, compreenderem e analisarem todo o processo de tomada de decisão. Basicamente, PROACT é um acrônimo, ele envolve justamente a divisão de 5 etapas. P, que é o problema, é um entendimento da situação. Qual a situação que o executivo está enfrentando? Qual o problema que ele está vivendo e quais as implicações desse problema em curto e longo prazo? O segundo passo é avaliar os objetivos, ou seja, aonde você quer chegar, quais são os resultados que você deseja obter. E a gente sabe resultados tanto no horizonte temporal de curto prazo quanto no horizonte de longo prazo. E é importante que haja uma combinação entre esses dois horizontes. Como discutimos anteriormente, um dos grandes problemas na decisão nas organizações é justamente um problema entre objetivos de curto e longo prazo. Terceiro elemento é a avaliação das alternativas, ou seja, nós entendemos o problema, analisamos os objetivos. Terceiro elemento, quais são os caminhos? Quais, digamos assim, as opções que eu tenho na mesa? Quais as opções que o executivo tem na mesa e como ele pode justamente manejar essas opções? Quais os impactos que essas alternativas têm? O quarto elemento são as consequências. As consequências é a avaliação do impacto das diferentes alternativas diante dos objetivos que eu quero atingir. Ele é muito importante também porque as consequências elas são cruciais para os efeitos não apenas da decisão no presente, mas os efeitos no horizonte futuro da decisão. E a gente percebe que uma das grandes dificuldades dos executivos hoje em dia é decidirem pensando nas consequências. Eles são muito premidos no curto prazo. E o fim são os trade-offs. O que são os trade-offs? São justamente os objetivos conflitantes, os conflitos de agência. Ou seja, como as alternativas e como as consequências elas geram prós e contras para cada um. De novo, a pandemia para nós entendermos. A pandemia da Covid-19 é um exemplo específico disso. O primeiro momento foi justamente o que? Nós optamos, houve uma série de soluções na mesa. A primeira opção era uma opção de lockdown, de fechamento total do comércio e das pessoas em casa com distanciamento social. Essa opção, que foi adotada pela grande maioria dos estados e municípios brasileiros, ela tem trade-offs e consequências muito dramáticas. O fechamento dos negócios, o desemprego, o aumento da pobreza. Por outro lado, existiam outras formas de lidar, por exemplo, com a doença. Uma delas seria justamente não operar o lockdown, não operar o distanciamento social. E evidentemente que essa opção trazia um risco e traz um risco muito elevado devido à elevação do número de mortes e uma taxa elevada de contágio. Então, entenda, se você é um gestor de saúde pública, qual a opção que você toma? Se você é um prefeito, um governador, um presidente, qual a opção que você toma? Você distancia as pessoas em casa, fecha os comércios, visando o bem-estar das pessoas, mas afetando a saúde econômica do país, do estado, do município, do bairro, ou você não interfere, deixa a natureza agir e aí, consequentemente, a marcha da morte, o sino da morte com o número de pessoas infectadas e contaminadas com casos graves, o colapso do sistema de saúde é iminente. São esses elementos que a metodologia PROACT procura justamente balancear, com uma forma de fazer com que executivos consigam entender e planejar esse processo para evitar surpresas nefastas ou surpresas negativas ao longo da decisão. Professor, o que são os vieses de grupo e qual o seu impacto no processo decisório? Os vieses de grupo, Lara, eles são um dos vieses mais frequentes quando a gente analisa decisões complexas. O que são decisões complexas? Decisões complexas são decisões que envolvem muitas partes
partes, quer dizer, que serão impactadas pelas consequências. E normalmente essas partes elas possuem agendas que são agendas conflitantes. Ou seja, o que significa? Os objetivos são diferentes entre si. Isso acontece muito em negociações sindicais, por exemplo. Isso acontece muito em decisões de cortes dentro das empresas, ou até mesmo decisões de investimento, ou até mesmo em situações mais cotidianas, como, por exemplo, sair para você jantar com a família quando cada membro da família tem um gosto culinário específico. Uns gostam de comida italiana, outros gostam de comida árabe, outros gostam de comida natural, vegana. E aí é natural que se instale o que nós chamamos de conflito de agência. Cabe ao executivo, em primeiro lugar, compreender, o decisor compreender que esses vieses ocorrem. Eles são muito frequentes. Em segundo lugar, é importante que o executivo também ele compreenda, quer dizer, que decisões complexas sobre extrema pressão, eles pressionam os indivíduos a tomarem decisões muito rapidamente devido à urgência do momento. Só que, nesse caso, a pressa é inimiga da perfeição. A urgência da decisão pode levar o grupo a tomar decisões que são decisões mal avaliadas ou decisões que nós chamamos de subótimas, com consequências muito deletérias, né? No nosso curso, na VOA Educacional, chamado Processo de Tomada de Decisão, nós vamos discutir vários casos ilustrativos dessas situações, né? E um dos vieses de grupo mais importantes é o que nós chamamos de pensamento de grupo. O pensamento de grupo é um fenômeno, né, de grupo durante uma situação complexa de decisão que ocorre justamente a partir da ação de dois mecanismos específicos. O primeiro é a pressão social pela conformidade e, em segundo lugar, quer dizer, a necessidade de uma solução rápida. Isso faz com que os indivíduos eles abandonem a sua racionalidade, entre aspas. Ou seja, eles sejam menos cuidadosos, menos previdentes na análise da situação e tendam justamente a se submeterem a agendas de pessoas, por exemplo, que estejam numa posição de poder. Então é muito importante, isso acontece muito frequentemente, do tipo, bom, né, eu não faria isto, mas como eu não sou isto e eu quero preservar o meu emprego ou a minha situação numa empresa, né, eu tomo essa decisão. Vários erros empresariais, né, com consequências catastróficas, né, e com questões éticas envolvidas, né, entram nessa discussão, né, do pensamento de grupo. No nosso curso, nós vamos ter vários casos e vamos trabalhar vários casos e analisar várias situações de negócios onde os vieses de grupo e o pensamento de grupo ocorreu de maneira muito intensiva, levando inclusive a decisões catastróficas. Há também o que chamamos de desenvolvimento de rede eficaz. O que é esse conceito? Como é que ele está inserido, pode estar inserido, né, no dia a dia das organizações, que ganhos que ele traz? Lara, essa sua colocação é importantíssima, porque justamente o desenvolvimento de redes eficazes de decisão, elas têm uma interface muito importante com um tema que vem sendo discutido muito pelas organizações hoje em dia, que é a governança. Então, quando nós observamos casos, por exemplo, de fracassos empresariais decisórios, esses fracassos empresariais decisórios, eles não repousam apenas, né, em características individuais, por exemplo, indivíduos mal preparados ou indivíduos inescrupulosos, corruptos, com interesses escusos, nem apenas com relação, quer dizer, a um viés de grupo específico, mas ele ocorre muitas das vezes devido a um arranjo, né, dessa situação entre pessoas, agendas conflitantes, objetivos conflitantes e pressão ambiental. Atualmente, é muito importante que as empresas discutam formas de governança que possam coibir comportamentos oportunistas, comportamentos predatórios, comportamentos autointeressados, que inclusive, né, produzem vários resultados, tal como a gente percebe hoje em dia, de extração de valor nas empresas. Falências, decisões empresariais equivocadas, fusões e aquisições, né, inescrupulosas. Então, esse ponto, quer dizer, da criação de uma decisão, uma rede eficaz de decisões, ele é muito importante porque ele se ancora na governança das empresas. A governança seria justamente fazer o certo, fazer o adequado e fazer o que é bom para o negócio e para a sociedade. Nesse sentido, é muito importante que os executivos, ao decidirem, prestem atenção, por exemplo, não apenas
né, nos elementos objetivos das empresas e dos stakeholders e shareholders envolvidos, mas também nos impactos das suas decisões para a sociedade, para o meio ambiente, para os objetivos sociais. Tudo isso é muito relevante. As organizações precisam hoje, para nós encerrarmos a nossa discussão, agradecendo a todos que nos ouviram aqui até agora nessa série, né? É muito importante que os decisores que hoje decidem em ambientes FAANG, VICA, extremamente turbulentos e complexos, eles sejam bem preparados, eles entendam a complexidade das decisões envolvidas, os trade-offs envolvidos, e que eles possam tomar decisões que garantam a sustentabilidade do negócio no longo prazo, ou seja, a sobrevida da empresa, garanta o bem-estar das pessoas que trabalham dentro das empresas e garanta também, quer dizer, o bem-estar da sociedade, a sustentabilidade do meio ambiente, dos shareholders envolvidos e dos stakeholders envolvidos. Tudo isso é muito importante, governo, sociedade. Todos esses temas nós iremos discutir no meu curso chamado Processos de Tomada de Decisão, que eu vou ministrar. Lara, muito obrigado pela oportunidade dada aqui. Eu espero que todos que assistiram essa websérie possam ter entendido um pouco mais do processo de tomada de decisão e eu espero e convido todos vocês a fazerem o meu curso Processos de Tomada de Decisão. Muito obrigado, pessoal, e façam boas decisões. E agora, o nosso papo, de fato, chega ao fim. Me resta aqui te agradecer, professor, por toda a generosidade, pela disponibilidade, pelo tempo dedicado aqui a essa conversa tão bacana sobre tomada de decisão. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai se sentir muito melhor preparado para encarar as decisões da vida, do trabalho, assim como eu me sinto, com certeza. Então, muito obrigada, professor. Obrigada também a você que nos assiste. E já sabe, né? Fica de olho as redes sociais, as plataformas da VOA, porque a gente está sempre por aqui aparecendo com mais insights, dicas e conteúdo de qualidade para te ajudar a voar ainda mais longe.